Senhores e senhoras, o Instituto Sagres dá prosseguimento ao seu projeto Civismo, que tem como objetivo resgatar os valores, a história, os feitos e os heróis do Brasil, com a finalidade de elevar a autoestima e a confiança do brasileiro, do cidadão brasileiro no futuro da nação. Hoje, nós vamos ver um tema muito importante para a sociedade, tendo em vista o quadro, o cenário político-social do Brasil, que não é de agora, já faz algum tempo. Nós vamos falar sobre lei moral e grandeza nacional. Lei moral e grandeza nacional. Vamos nos reportar a Coelho Neto, uma grande figura, uma grande personagem da literatura nacional. Para ele, a família é a célula máter da nação. E dizia Coelho Neto, é o núcleo da sociedade. Nela, na família, se formam as virtudes e se amolda o caráter, que é a feição da alma. É a oficina sagrada onde se prepara, entre o amor e o respeito dos pais e o exemplo dos antepassados, o futuro cidadão. O que se adquire na infância leva-se até a morte. Assim como o corpo se desenvolve na sua conformação, a alma dilata-se nos princípios em que foi iniciada. O culto da família, que foi a primeira religião do homem, deve manter-se no coração de todos, porque é ele que estabelece a solidariedade entre os membros da mesma casa, perpetuando a honra de um nome pelos tempos adiante. As pátrias são agregações de famílias e, quanto mais virtuosos forem os lares, que são elos, mais forte será a cadeia da nacionalidade. Breviário Cívico, Coelho Neto. Vou falar aqui sobre Lei Moral e Grandeza Nacional, que é o título de um artigo que eu publiquei no Correio Brasiliense, em 2009, e na revista do Clube Militar número 442, em 2011. O respeito a um código de valores morais e cívicos é um dos alicerces das nações. Esse código de valores é como se fosse uma lei moral, amálgama dos cidadãos entre si e do povo com a sua liderança. É a base da grandeza de uma nação. A sociedade que coloca o legal acima da moral é irracional e ocasiona muito mal. J.R. Jerônimo. No Brasil de hoje, temos uma sociedade que padece de grave enfermidade moral, que compromete a coesão imprescindível para o país enfrentar os desafios do futuro. Temos uma liderança patrimonialista corrompida nos setores público e privado. Apodera-se da riqueza nacional como se fosse sua e escarnece da nação com mentirosas explicações para as manobras imorais com que usurpa os bens públicos em benefício próprio. Apoia-se na impunidade e na omissão, em uma sociedade já anestesiada e sem confiança na justiça. Aproveita-se do povo cujas crenças foram corrompidas, passando a desprezar valores morais e cívicos e adotou a falta de ética como padrão de conduta, ou a ela se acomodou pelos maus exemplos de suas lideranças. O problema do Brasil já deixou de ser um problema político para se tornar uma doença moral crônica que afeta toda a sociedade. Luiz Branco. No Brasil de hoje, temos uma liderança nacional carente de valores para ser respeitada pelo exemplo. Debilitou o princípio da autoridade e a dignidade dos cargos públicos, levando a nação a confundir amizade permissiva e sem ética, usurpação e uso irresponsável dos bens públicos e conchavos políticos com sabedoria política. Isso nunca foi sabedoria política. Resultado, a confiança nas instituições está como mostra o quadro. Lá embaixo, o Congresso Nacional, com 82% da população que não confia no Congresso, nos seus representantes, e 91% que não acredita nos seus partidos políticos. E aí está a liderança nacional, e isso é um desastre para o país. Prosseguindo, essa doença moral não será curada pela iniciativa de partidos políticos desacreditados e contaminados pela prática do abuso ou por eleições incapazes de, por si só, aperfeiçoar a democracia, como se tenta iludir a nação dizendo que as eleições aperfeiçoam a democracia. Não com essa liderança política aí. Um choque de valores terá que vir da sociedade, ser aplicado nela própria, assimilado pelas famílias e adotado por um sistema educacional, moral e profissionalmente depurado, desideologizado,
e recuperado, capaz de gerar cidadãos íntegros e cientes de que liberdade sem disciplina esgarça o sistema social. No Brasil de amanhã, o cidadão não deverá mais contentar-se apenas com a satisfação de suas necessidades básicas, nem com a falsa noção de liberdade, um bem apenas ilusório se usado sem responsabilidade e sem disciplina. Antigas referências morais, éticas e cívicas podem até evoluir, mas sem desprezar a história, a tradição e a experiência, ou tendo o propósito de adotar as perversas utopias materialistas, igualitárias, socialistas, fascistas e hedonistas. O que fica quando tudo evolui? Ficam os valores, fica a família, ficam os propósitos da nacionalidade tradicionais. A restauração desses valores tradicionais e cívicos ajudará a reverter o caos moral e a neutralizar poderosas lideranças corruptas, patrimonialistas e fisiológicas, encasteladas nos 3 poderes da União: ética, integridade, humildade, cooperação, respeito e disciplina, alguns valores que nós deveríamos cultuar, voltar a cultuar. Lideranças patrimonialistas e fisiológicas, quando viram se levantar o braço da legítima justiça, não a que temos aí, a Operação Lava Jato, promoveram seu sepultamento para manter posições e benesses ilegais e imorais. Protegeram lideranças criminosas e condenadas na justiça, que não se envergonharam de ter liderado a perversa corrupção com que liquidaram a Petrobras, símbolo e orgulho de nossa pátria. Pior ainda, declaram-se perseguidas e exigem liberdade. Mas liberdade para quê? Para voltar ao saque das riquezas nacionais? Liberdade é um bem inestimável e uma das aspirações mais valorizadas pelo ser humano, mas não é passe livre para o cidadão fazer o que bem entende. O exercício desse direito requer civismo, disciplina, integridade e respeito ao próximo. A crença na liberdade fica comprometida quando as instituições não impõem o império da lei e a eficácia da justiça, e quando as lideranças usurpam o poder ou usam o poder para usurpar impunemente os bens pertencentes à nação. Você também é responsável pelo seu futuro, o de seus descendentes, o de seus irmãos brasileiros e, portanto, do Brasil. Exija a dignidade de nossos representantes em qualquer partido, corte de justiça ou cargo executivo, bem como a punição dos que violaram e violam a lei e dos que arrasaram e ainda arrasam moral, política e economicamente o Brasil. Não pense que a iniciativa será tomada por lideranças acomodadas ou carcomidas, sem que elas se sintam ameaçadas em suas posições de poder. Ou seja, vai exigir um choque de valores e uma faxina de moralidade no país. Ou o Brasil revigora a lei moral, ou será um gigante de pés de barro, uma nação sem o respeito do mundo e, pior ainda, do seu próprio povo. Não se omita. Eu quero encerrar aqui com as palavras de Tiradentes. Se todos quisermos, poderemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-lo. Muito obrigado.